Naquele tempo, propôs Jesus ao povo esta parábola. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou em seu campo. Este grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas depois de crescida é a maior de todas as hortaliças e chega a tornar-se uma árvore, de maneira que as aves do céu vêm se aninhar entre os seus ramos. Diz-lhe ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha, até que toda ela fique levedada. Todas as coisas disse Jesus ao povo em parábolas, e não lhes falava senão em parábolas, para que se cumprisse o que estava escrito pelo profeta: abrirei em parábolas meus lábios e publicarei coisas ocultas, desde a criação do mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor falava em parábolas, e pelas parábolas ele revelava as coisas ocultas, desde a constituição do mundo. As almas fiéis encontram na parábola um estímulo a compreender mais profundamente e a reter com mais constância o ensinamento de Nosso Senhor. Quando 2 pessoas se entendem bem, basta um pequeno sinal para que elas se entendam. E aqueles que vivem unidos a Nosso Senhor entendiam as suas parábolas, enquanto que os incrédulos, os maus, não as entendiam. Como está dito no Evangelho, para que ouvindo eles não entendam e vendo eles não vejam. Então o Nosso Senhor falava em parábolas. Ele disse que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. O reino dos céus é a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é o reino dos céus. Essa pregação é como uma semente de mostarda. Ela é pequenina. E devido ao fato de ela ser pequena, ela foi desprezada. Os judeus acharam que mesmo os apóstolos ficaram abalados. Um Deus humilhado não pode ser Deus. Um Deus flagelado, cuspido, curado de espinhos, não pode ser Deus. Um Deus que morre na cruz não pode ser Deus. Então os judeus falaram: não, nosso Deus tem que ser um Deus glorioso, que expulse os romanos, que vença todo mundo. Não pode ser Deus. Então rejeitaram o reino de Deus, rejeitaram a pregação evangélica. Falaram: não, isso não pode ser. E então a pregação evangélica vai passar aos gentios, vai passar aos pagãos. E eles vão colher essa palavra, que foi regada com o sangue dos mártires. Durante 3 séculos, os apóstolos pregaram e os mártires regaram esse terreno. Esse terreno acabou sendo fértil, e essa pequena semente cresceu e deu a civilização cristã. Essa civilização cristã que renovou o mundo. Falam da nova era. Ora, a nova era começa com o Nosso Senhor. E a única nova era no mundo, depois do pecado original, é a vinda de Nosso Senhor. É o reino dos céus, é a pregação evangélica, é o sangue dos mártires, é essa semente que cresce e se torna uma árvore, de tal maneira que as aves do céu, isto é, as almas santas, vêm se aninhar, para ali encontrar o Santíssimo Sacramento, para ali encontrar a graça de Deus, para ali encontrar o Espírito Santo que habita na alma dos justos. E assim se forma essa civilização cristã. Então, cristã não está para ser inventada, diz São Pio X. Ela é a cidade católica. E se a Igreja não lançar as bases, e se a Igreja não dirigir os trabalhos, essa cidade não se constrói. Pois a cidade se constrói por essa semente, que é o reino de Deus, que é a pregação evangélica. E a pregação evangélica, ela tem muitos ramos, como diz o Evangelho de hoje. Esses ramos são as diversas consequências da pregação evangélica.
Então, a pregação evangélica, ela se ramifica, ela entra na política, ela entra na vida familiar, ela entra nas corporações de ofício, nas profissões, ela entra em toda parte, ela entra no desenvolvimento do dogma, das definições da Imaculada Conceição, da Assunção da Virgem Santíssima, da infiabilidade pontifícia. Ela tem todo um desenvolvimento que está contido na semente de mostarda. Mostarda, por quê? Porque a mostarda, ela arde, a mostarda, ela ferve, e a fé deve ser fervorosa, a fé rechaça o erro, a fé se opõe, a fé, ela é ardente, e assim foi a fé dos apóstolos. E esse homem que é Nosso Senhor semeou essa semente no seu campo. O seu campo são os seus fiéis. É o coração de cada um de nós. É o coração dos apóstolos. Nosso Senhor semeou com lágrimas da sua paixão, mas semeou bem fundo no coração dos apóstolos. E ele sofreu para ver essa semente entrar realmente a fundo. Ele viu eles o abandonarem no Horto das Oliveiras, e isso fazia parte do seu trabalho. Ele abria um sulco no coração dos apóstolos. Ele abria um sulco, como quando se passa o arado, vai se abrindo um sulco na terra, para que a semente vá a fundo. Quando ele olhou para São Pedro caiu em si, e a semente entrou no coração de São Pedro. E quando Nosso Senhor, no dia da ressurreição, aparece aos apóstolos, a semente vai mais a fundo. Quando ele está caminhando com os discípulos de Emaús, ele diz: homens sem compreensão, então não leste nas Escrituras que era necessário que o Filho do Homem sofresse antes de chegar à glória? Era necessário, porque estás tristes, homens sem entendimento, homens sem compreensão. Ele vai então desabrir o sentido da Escritura, o sentido do reino de Deus. Então os dois discípulos de Emaús vão compreender. Então, o nosso coração estava cheio de ardor, ouvindo aquelas palavras. Eis aí a mostarda. Mostarda, ela arde. O coração deles ardia. E nosso coração deve arder também. Devemos pedir a Deus que na oração, na meditação, na Lexio Divina, na leitura desses autores que chegaram mais perto de Nosso Senhor. Quem lê os livros dos santos chega perto de um coração que está mais perto dessa semente que arde. Essa semente que é o coração de Nosso Senhor, todo flamejante de fogo. Esse fogo Nosso Senhor veio trazer sobre a terra. O que queria Ele, a não ser que Ele se espalhasse por toda a terra. E Ele se espalhou e criou a civilização cristã. A civilização cristã deve-se entender a civilização católica, porque a palavra cristão se tornou ambígua, porque quando os protestantes vieram, protestantes é uma reação contra Nosso Senhor. A heresia é algo que é contra Nosso Senhor. O protestantismo é contra Nosso Senhor. Não basta ter o nome de Nosso Senhor na boca, senão não temos essa semente evangélica. E a semente evangélica não são os evangélicos que a têm. Quem a tem, a semente evangélica, é a Santa Sé. São os papas. E a Igreja Conciliar rejeitou também a semente. Por isso está essa confusão na Igreja. Porque há uma rejeição. Eu vou lhe mostrar como essa rejeição é evidente. Como essa rejeição não é uma ideia assim da nossa cabeça. Tomemos o exemplo do comunismo. Tão atual a questão do comunismo. O comunismo faz o fundo da doutrina do Partido Comunista do Brasil, por exemplo. E faz o fundo, faz a inspiração que move o Partido dos Trabalhadores, o PT. Por quê? Porque a luta de classes é um movimento que... E o que os papas pensaram do comunismo? O que os papas pensaram dessa inspiração que domina
domina a China, domina o Vietnã, domina Cuba, domina e influencia profundamente a teologia da libertação, que é tão espalhada no Brasil. O que pensa a Igreja desse comunismo? Escutemos um pouquinho Pio XI. Eu fiz uma espécie de catecismo sobre a encíclica de Pio XI e para a disposição dos pais de família, dos rapazes. São os pais de família que primeiro devem conhecer a doutrina, como diz São Paulo. O marido deve em casa explicar à esposa o que foi dito na igreja. Então o marido deve conhecer, sobretudo, questões políticas, porque os homens são aqueles que devem se ocupar do bem comum. O reino da mulher é o lar, é a rainha da casa. E o marido, ele estende a sua ação também para fora de casa. Ele deve conhecer as questões políticas, deve conhecer o que a igreja ensina sobre as questões políticas. Então esse pequeno catecismo estará à disposição depois da missa, e todos os pais de família, todos os rapazes que quiserem, poderão pegar um exemplar. O que diz Pio XI? Pio XI retoma o que já dizia Pio IX e Leão XIII. Em 1846, Pio IX já condenava o comunismo. Mesmo antes de Marx fazer o seu manifesto, os papas são vigilantes. Eles viram o erro, levantaram a cabeça e o atacaram. 1846, faz bem mais de um século, bem mais, daqui a pouco 2 séculos. E Pio IX o condenou, em seguida Leão XIII, e quando Pio XI vai fazer a sua grande encíclica, Divini Redemptoris, ele vai retomar não só o que os papas anteriores tinham dito, mas o que ele já havia dito em 5 documentos importantes. Vamos diretamente ao que é mais decisivo, o que é mais forte nas palavras do Papa Pio XI. O comunismo, diz ele, é intrinsecamente perverso. O comunismo é intrinsecamente perverso. Por quê? Porque é uma doutrina materialista. É uma doutrina que reforça tudo que já foi feito contra o catolicismo e levou a um grau inimaginável. Se aqueles que tiverem o tempo e a ocasião de conhecer o que aconteceu na Rússia, na China, no Vietnã, penso que todo mundo conhece um pouco, mas é bom aprofundar e saber que é impossível trabalhar com os comunistas, como diz Pio XI, na sequência dessa frase. O comunismo é intrinsecamente perverso. É então, continua o Papa, necessário não colaborar em nada com ele. Em nada. Se um partido é comunista, se um partido é de inspiração comunista, se um partido é versão da nova geração, mas de inspiração comunista, se ele se inspira nessa doutrina, é impossível. Não se pode colaborar com ele. Um católico não pode colaborar com os comunistas. O comunismo é intrinsecamente perverso. É então necessário não colaborar em nada com ele, quando se quer salvar da destruição a civilização cristã e a ordem social. O comunismo destrói a família. O comunismo, vamos ver o que o Papa Pio XI diz a respeito da família, do papel da mulher na família e da doutrina comunista em relação a esse papel. Em particular, diz Pio XI, nenhum laço, segundo os comunistas, nenhum laço prende a mulher à sua família e ao seu lar. Eles proclamam que a mulher é absolutamente livre da autoridade do marido. Eles a emancipam, assim, da vida familiar e do cuidado dos filhos, para a lançar nas atividades da vida pública. Quão comum se tornou isso? Em Anagé, quando a gente esteve lá, fomos visitar a prefeita.
não é um trabalho para a prefeita, não é um trabalho para uma mulher. Ela nos recebeu gentilmente, também consagrou na Imaculado Coração de Maria, mas não é um trabalho para a mulher. É uma inspiração comunista, entre outras. Eles a emancipam assim da vida familiar e do cuidado dos filhos, para lançar nas atividades da vida pública e da produção tal como homem. Da produção das fábricas, produzir. A gente vê que o mundo, mesmo o nosso mundo, mesmo quando ele não é comunista, mesmo quando ele não vota comunista, ele muitas vezes pensa comunista. Ele pensa com as ideias erradas. Ele pensa com os erros modernos. Eles confiam ao Estado o cuidado do lar e das crianças. Eles se esforçam em tornar acentuadas os antagonismos sociais. O comunista é um revoltado que quer revoltar o empregado contra o patrão e quer revoltar os filhos contra os pais, revoltar a esposa contra o marido, revoltar os religiosos contra os seus superiores, revoltar os padres contra os bispos, revoltar os bispos contra o Papa e revoltar o Papa contra a tradição. Eis aí a lógica infernal desse espírito de revolução que começa na Renascença e se engrossa com o protestantismo e vai tomar um caráter mais maquiavélico com a maçonaria e vai explodir com a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa vai espalhar um modo de vida liberal que vai dar ocasião aos comunistas de dizerem: estão vendo, a sociedade abandona os pobres, porque de fato no século XIX os pobres foram abandonados e houve uma miséria como nunca se tinha visto na Europa. E essa miséria, esse liberalismo que não existia na Idade Média, essa miséria, essa desproporção da qual fala Pio XI na sua encíclica, uma desproporção anormal entre grandes riquezas e uma pobreza como nunca tinha sido vista, vai fazer uma ocasião para as doutrinas comunistas se levantarem a cabeça e dizerem: está vendo, a culpa é dos patrões, então instituir a luta de classes. E o Evangelho de hoje nos diz: o Rei de Deus semelhante a um grão de mostarda, um grão humilde, um grão que traz a solução para essas lutas de classes. Nosso Senhor se fez humilde. Ele disse a Pilatos falou: mas você não me responde nada. Ele falou: você não sabe que eu tenho o poder de te soltar ou de te mandar crucificar? Respondeu: nenhum poder. Você não teria nenhum poder sobre mim se ele não lhe tivesse sido dado do alto. Você não se revolta contra Pilatos. Ele trata Pilatos com muita correção. Nosso Senhor nos dá ali o exemplo. Esse exemplo, nosso Senhor estabelece a paz na sociedade, estabelece a paz dentro da família, estabelece a paz dentro de um mosteiro, estabelece a paz em toda organização social. Uma humildade em relação à autoridade. Não é por revolta que a gente não obedece ao Papa Francisco. Não é por revolta que a gente não obedece ao Concílio Vaticano II. É porque o Concílio Vaticano II, eles obedecem a Pio XI. Monsenhor Lefebvre foi com o senhor de Sigaud, Proença Sigaud, arcebispo de Diamantina na época. Foram os dois apresentar diante da comissão do concílio um pedido para a condenação do comunismo, assinado por 450 bispos. Entregaram a Sor Felice, que era o encarregado. E depois ficaram esperando, porque esse pedido, normalmente na redação do concílio, os pedidos eram examinados, apresentados na aula conciliar, na reunião dos bispos, e para ser discutido e corrigido, e o texto tinha que ser
assim examinado e nada aconteceu. Quando terminou o concílio, Monsenhor Lefebvre foi lá e perguntou ao Monsenhor Felice, onde foi, o que aconteceu? Por que a petição, assinada por 450 bispos, não é pouca coisa, 450 bispos, enche esse gramado todo e fica bastante bispos do lado de fora. 450, não cabe nem na igreja do Padre Jair, que é bem grande, não cabe. 450 bispos, não passa despercebida. O Sr. Felice disse, a petição ficou esquecida numa gaveta. Então a gente diz, não podemos dar a mão ao Vaticano II. Não é revolta, não é luta de classes, não é orgulho, não, é humildade. Monsenhor Lefebvre é um homem humilde, Monsenhor Castro Maier é um homem humilde, e o humilde, ele obedece, mas ele não obedece a qualquer um. Um bom filho obedece ao pai, mas não obedece a um estranho, ele obedece ao pai. E assim nós devemos obedecer a nossa mãe, que é a igreja, porque o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Esse grãozinho de mostarda é a pregação evangélica, é a pregação da igreja, é a pregação que vem dos papas. E os papas usam a sua infabilidade. E a infabilidade dos papas faz com que o que eles dizem é o Espírito Santo que diz. Ora, o Vaticano II, Monsenhor Lefebvre tinha pedido, com o apoio do cardeal Roy e do cardeal Tardini também, que fosse feito, no final de cada documento, ou melhor, fosse feito 2 tipos de textos. Um dogmático, que engajasse a infabilidade pontifícia, que engajasse a assistência do Espírito Santo. E depois um outro, mais pastoral, para serviço para todo mundo, para membros dos não católicos, e foi recusado. Não, não e não. Porque eles ficaram apavorados. Engajar a infabilidade pontifícia, engajar o Espírito Santo, não, nós não queremos. E recusaram, não deixaram. Então o Monsenhor diz, Vaticano II tem o valor de um sermão. É um sermão muito mal feito. Então, não. Nós não temos obrigação, sobretudo quando o Vaticano II se opõe a Pio XI, por exemplo, a respeito ao comunismo. Sobretudo quando a teologia da libertação se opõe a Pio XI a respeito do comunismo. A gente diz não é por orgulho, não é luta de classes, é humildade. O reino do céu é semelhante a uma semente, a um grão de mostarda. Esse grão de mostarda devemos guardar que nosso Senhor semeou no seu campo. O seu campo deve ser o nosso coração, é o campo do Senhor. Nós temos nosso coração, nosso Senhor, e seja o seu campo, que daí semeie a sua semente e que ela dê frutos para a vida eterna. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.